Já estamos de volta com Conexões de hoje, que debate a Copa do Mundo 2014, que será realizada aqui no Brasil. Estão falando com a gente sobre esse assunto o sociólogo Fausto Arruda e também o professor da Faculdade de Educação da UFG, Caio Antunes. Educação Física. Perdão, Faculdade de Educação Física da UFG, Caio Antunes. Bom, Caio, você acredita que o Brasil, assim como, por exemplo, a Suécia fez agora, de recusar um evento esportivo desse porte, porque, segundo o governo, haveria investimentos prioritários a serem feitos ao invés da realização dessa Copa. O Brasil poderia ter negado ou poderia não ter se candidatado a essa Copa do Mundo? Olha, acho que a resposta a essa pergunta tem que ter uma dupla frente caminhando uma ao lado da outra. Por um lado, você tem uma iniciativa local de tentar uma candidatura. E, por outro lado, você tem uma pressão internacional poderosa para que, primeiro, esse evento vá para algum lugar e, segundo, vá para algum lugar onde possa haver, segundo a bela metáfora do meu companheiro, a sangria de maciços volumes de recurso público. Uma ao lado da outra, ora se aproximando, ora se afastando, mas jamais se afastando demais, culminam numa candidatura e numa escolha de uma sede. Do meu ponto de vista, eu acredito que, do ponto de vista do que representa o Estado de um país de extração neocolonial, como o Brasil se coloca no cenário nos seus últimos 10 ou 20 anos, num país dependente, num país subordinado ao grande capital internacional, não teria condições jamais de não dar conta dessa sangria de volumes maciços para o grande capital internacional, seja por meio da Copa, seja por meio de uma série de outras formas. No caso, a Copa é um mote, mas esse mote, essa escolha caminha para e passo com essa necessidade da continuidade do curso dos dinheiro do recurso público para o grande capital internacional. Bom, Fausto, de que forma que esses bilhões de reais investidos poderiam ter sido revertidos para outras áreas essenciais no Brasil? Em relação ao que você colocou anteriormente, né, eu acho que o Brasil deveria negar, mas não poderia negar, porque, na verdade, a Copa ela foi imposta. Ela foi imposta por quê? Porque o sistema financeiro internacional, aqueles que procuram dominar a economia mundial, eles examinaram que naquelas condições que o Brasil estava, ainda mais tendo à frente, né, o Luiz Inácio, de certo modo com aquela megalomania de que o Brasil estava sendo... ele era o cara e o Brasil era a bola da vez em termos do mundo, né? Então, vamos lá, extorquir daí, porque o homem aí está abrindo as condições para poder a gente penetrar mais e dominar mais ainda, né? Eu acredito até que hoje, né, o Lula e a própria Dilma estão vendo que deram um certo tiro no pé. Se eles pensavam de ter um saldo político, né, positivo com isso aí, né, eles vão ver hoje que entraram na contramão daquilo que é o pensamento do povo brasileiro hoje, não é? Que claramente despertou para ver o seguinte: pô, se eu preciso de saúde, se eu preciso de educação, se eu preciso de transporte, se eu preciso de moradia e condições de saneamento e tudo mais, por que esse recurso foi investido exatamente aí? Não é? Então, as próprias pesquisas, né, feitas pela grande imprensa e a imprensa dos monopólios, elas têm mostrado exatamente que a população não está de acordo com isso. Então, foi aquilo que pode se chamar um tiro no pé. Mas né? naquele momento da escolha, a população parecia contente com essa decisão. Eu acho que toda uma campanha de propaganda, de publicidade, de endeusamento e ilusionismo levou a que a população olhasse por um ângulo, não é? Que quando começou a prática da coisa, a construção dos monumentos, né? Eu até lembrava aqui daquela música do Chico Buarque que foi feita no tempo do regime militar, né? Que o povo feito penitente, né? Carregavam pedras e construíam estranhas catedrais. Está na hora da gente tocar essa música novamente, né? Porque esses estádios são realmente estranhas catedrais, né? E
o povo, quando começou exatamente a ver que os recursos estavam sendo colocados nessas estranhas catedrais e não nas suas necessidades básicas, então ele começou a tomar consciência realmente da coisa. E os protestos a partir de junho, né, deram essa elevação de consciência para o conjunto do povo. Então, realmente, não sei, né, mas eu acredito que tenha pintado já sobre as cabeças tanto do Lula como da presidente aí, da Dilma, um certo arrependimento de ter tocado essa obra. Só uma ponta sobre isso. Há também algo importante de ser salientado, que é o fato de que, se faz sentido aquilo que a gente conversava no primeiro bloco sobre esse momento do neoliberalismo do Estado mínimo, é uma certa ilusão acreditar que esses bilhões investidos na Copa seriam investidos em saúde, em previdência, em educação, em hospitais, em escolas, em ruas, que não liguem estádios a hotéis. Em saneamento, em uma série de outras questões sociais. Porque esse dinheiro está reservado para resgatar banco falido, nos gargarejos da crise, como por exemplo de 2008. Está destinado para salvar grandes empresas que estão com balancetes alterados. E estão reservados para pagamento de dívidas internas e externas e outras coisas. E não destinados para salários de professores da educação básica ou superior, para a construção de escolas e outras coisas. É importante a gente não achar que, caso não tivesse Copa, trilhões, bilhões seriam investidos em questões sociais. Isso é muito significativo de ser mencionado. E esses bilhões também podem acabar gerando uma dívida maior ainda para o Brasil, Certamente. como é o caso da África do Sul. Basta pensar na África do Sul. Exatamente. Eu tive em Manaus, poucos dias antes do Natal, no ano passado, para um encontro do qual eu participei, de educação popular e outras coisas. E quando eu cheguei em Manaus, nós passamos ao lado do mausoléu, ou da cripta, ou da, sei lá, estranha catedral. Uhum. É curioso você ver algo com aquela, eu ia dizer suntuosidade, mas é algo Magnitude. fáustico, é algo perdulário. Em meio a uma cidade como Manaus, com todas as suas contradições, com toda a sua pobreza, com toda a sua falta de organização e saneamento básico mínimo, você tem a população indígena jogada pelas calçadas de Manaus, a pedofilia, a prostituição infantil e um treco daquele tamanho no meio da cidade. Isso para dizer o que eu tive o desprazer de ver. Não Manaus, mas sim aquela estranha catedral lá erguida. Se pudéssemos pegar outros exemplos, não fugiriam de modo muito grande a essa realidade. E não há nenhum exemplo de uma infraestrutura que tenha sido construída para a Copa que possa realmente reverter em algo positivo, mesmo que seja em uma infraestrutura de transporte, uma melhoria que venha a surtir efeitos reais para a população depois que esse evento acabar? Olha, eu acho que pode ter acontecido, mas isso é residual. Eu passei sábado em Brasília, estive sábado em Brasília, e aliás na sexta-feira, eu assisti uma cena na rodoviária de Brasília, ali do plano piloto, mas um negócio assim degradante de uma forma tal, porque já dizia um amigo meu que pior do que Brasília, só Brasília chovendo. Agora, e estava chovendo, os ônibus não encostavam no local da parada, então o povo formava uma fila, mas o ônibus chegava e parava lá na paralela, e o povo saía correndo na chuva, as mulheres sendo atropeladas, as crianças e tal, para todo mundo querer entrar ao mesmo tempo no ônibus, né? Quer dizer, uma cena grotesca e que, na verdade, não é uma cena só de Brasília, isso é a cena do Brasil inteiro na situação dos transportes, né? Quer dizer, então, uma calamidade. Mas agora, lá em Brasília está sendo construído um BRT. Então, a moda é o BRT. Né? Como se o BRT fosse a salvação da lavoura de todo o sistema de transporte. E a gente vê que, na verdade, né, quer dizer, todo esse caos urbano que nós estamos vivendo, que está ancorado exatamente numa atitude, né, da administração petista, vamos dizer assim, começou lá com Lula, com a desoneração dos impostos para a indústria automobilística, né, que encheu as ruas de automóvel. E, na verdade, aquilo poderia ser carreado para o transporte de massa, para metrô, trem, ônibus e tal. E, pelo contrário, ele atendeu exatamente aos seus patrões da indústria automobilística e encheu as ruas de carro
De maneira que esses BRT vão ser um pequeno paliativo. Você vai ver que quando os BRT estiverem funcionando em Brasília, aqui O projeto do VLT. VLT, em Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, você vai ver que não vai resolver, por quê? Porque a demanda, ela está reprimida, vamos dizer assim. Então, a população, ela precisa realmente de uma forma rápida de chegar ao trabalho. O que é que está acontecendo? O trabalhador está tirando da boca dos seus filhos para comprar uma moto, para comprar um carro, para poder se transportar, para favorecer o seu emprego, o seu patrão. Não é? Quer dizer, então, do seu salário, ele tira o meio de transporte para poder favorecer o patrão. Por quê? Porque, se não for assim, você vai terminar gastando, como eu conversei com pessoas na rodoviária lá de Brasília, ela disse, eu gastei 3 horas para vir para o trabalho e vou gastar 4 horas para voltar para casa. Ou seja, o tanto do deslocamento é o mesmo no expediente. Pode-se conceber uma situação dessa para a maioria do nosso povo? Então, essas situações, elas poderão ser paliativas, mas não resolve realmente o problema das necessidades do povo em termos de transporte, habitação, até mesmo na questão da alimentação do povo, né? Quer dizer, que isso é uma coisa que deveria ser cuidado com carinho, né? Porque nós estamos vivendo aí uma situação de uma população obesa que cresce cada vez mais, não é? E desnutrida, né? Por que outro lado. Exatamente o contraste, né? Obesa e desnutrida. Qual é os recursos que o governo está investindo exatamente para orientar, para educar o povo a ter uma boa alimentação, a ter uma condição de saúde melhor do que essa que está se depauperando a cada dia mais? Então, porventura, né? É o que eu disse. Tudo tem aspectos positivos e negativos. Só que o que prevalece, o que prepondera, realmente são os aspectos negativos. O que pode acontecer de positivo aí, na verdade, é residual. Bom, a gente vai para mais outro intervalo e daqui a pouco você confere o último bloco do debate de hoje, que fala sobre a Copa do Mundo.